Boa noite. O tema do nosso trabalho é a assistência do enfermeiro ao paciente crítico com acesso venoso central. O meu trabalho é em grupo, nosso trabalho é em grupo. A equipe é composta por mim, Jean Carlos Targino Lucas, Joantes Ferreira da Silva, Maria de Guadalupe de Albuquerque Cunha. Passa, professor. Falar um pouco da introdução. Como eu disse, nosso TCC é a ciência do enfermeiro ao paciente crítico. E como todos sabem, a unidade de terapia intensiva ela é um atendimento exclusivo para pacientes potencialmente graves. E no caso, Oliveira, ele fala aí que a unidade de terapia intensiva é um ambiente cuja sobrevivência encontra ameaçada por doenças ou condições que causam estabilidade. Passa, professor. O enfermeiro de UTI, ele é responsável pelo acompanhamento constante e, consequentemente, o compromisso de manter a estabilidade do paciente. É de sua competência avaliar, sistematizar e decidir sobre o uso adequado de recursos humanos, físicos, materiais e no cuidado do paciente que se encontra em unidade de terapia intensiva, visando sempre o trabalho em equipe, a eficácia, o custo e a efetividade do cuidado. O catéter venoso central ele é um dispositivo amplamente utilizado devido à gama de indicações e à facilidade de punção. Ele é utilizado por paciente internado em UTI em situações críticas de saúde. Sendo assim, ele é importante ter a realização e manutenção dos cuidados especiais, sendo evitando os riscos de mortalidade. Passa, professor. Essa aí é a imagem dos vasos capilares, que os 5 tipos principais de vasos capilares, de vasos sanguíneos, são as artérias, as artériolas, os capilares, as vênulas e as veias. E aí ele mostra também as células de tecido. As artérias, elas transportam sangue do coração para outros órgãos. Normalmente, tem alta complacência. E as artériolas, ela tem uma túnica íntima, fina, com uma lâmina elástica interna, que desaparece na extremidade terminal. As veias mostram alterações estruturais conforme aumentam de tamanho, de pequeno para médio e para grande. Essas alterações não são tão evidentes nas nossas artérias. O catéter venoso central invasivo ele é um dispositivo devido à indicação e facilidade de punção. Pode passar, professor. Há diferentes tipos de catéter, mas os mais utilizados são gelgos, catéteres periféricos de curta duração. E ele tem a sua fabricação em material de teflon ou silicone. No caso, a imagem mostra aí, medindo de 35 a 52 milímetros de comprimento. Sua principal via de acesso é a veia periférica. Ele tem um custo reduzido e curta durabilidade. São utilizados em pacientes internos na prática clínica. E o catéter venoso central ele é um dispositivo com espessura de 20 a 30 centímetros de comprimento, sendo utilizado na administração de medicamentos e nutrientes diretamente na corrente sanguínea, por punção de uma veia central, que pode ser a jugular interna, subclávia, axilar ou a femoral, que são as principais vias utilizadas por acesso venoso central. Pode passar, professor. Outro modelo de catéter que é totalmente implantável e tem longa permanência, ele é mais conhecido por Portocat. Sua implantação é através de veia central ou periférica. Tem sua passagem por trajeto subcutâneo e é implantado geralmente sobre a face muscular do local escolhido. Os catéteres semi-implantados e de longa permanência é realizado no centro cirúrgico,
O paciente ele deve estar no campo estéreo, no local da injeção do catéter. A asepsia é feita no local da injeção com o uso de clorexidina degermante ou uso de solução alcoólica. O catéter, antes de receber a solução de heparina, antes tem que receber a solução de heparina para evitar a formação de trombos. A heparina, ela deve ser aspirada antes do uso do catéter. Aí, embora haja muitos riscos associados ao uso do catéter venoso central por paciente crítico, muitas vezes é inevitável o uso desse catéter. Dessa forma, a realização das práticas adequadas para a manutenção do catéter ela é essencial para a segurança do paciente. É evidente que tem a necessidade de educação continuada nas instituições hospitalares, proporcionando ao profissional revisão, atualização de seus conhecimentos e habilidades, tornando cada vez mais seguro em seu posicionamento profissional, no seu ambiente de trabalho. A segurança do paciente, hoje em dia, ele é um desafio para a realidade clínica. Está diretamente relacionado à qualidade do serviço da saúde prestado. O enfermeiro que é envolvido com o cuidado direto ao paciente tem a responsabilidade de conhecer todas as evidências relacionadas à prevenção de infecções. Suas ações devem estar pautadas em conhecimento atualizado, visando a assistência segura e de qualidade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria de Guadalupe. Vou dar continuidade ao nosso trabalho. Irei falar sobre as infecções relacionadas ao acesso vascular, dependendo do tipo de acesso e da fonte de contaminação. Vale salientar que a fonte de contaminação que depende do tipo de acesso. Os acessos vasculares centrais, que são classificados em catéter venoso central, tunelizado ou não, totalmente implantado, que é o porto-acate, catéter central de inserção periférica, que é o PIC, e os arteriais, como o de artéria pulmonar. Pode passar, professora. Irei falar sobre o mecanismo de infecção do catéter. A superfície externa do catéter, que é o túnel subcutâneo e a pele circunvizinha, pode ser colonizados através da microbiota própria da pele, das mãos, dos principais e dos antissépticos contaminados. Quanto maior o número de bactérias, maior vai ser a probabilidade de infecção por esses catéteres. Sua superfície interna, a propagação de bactéria pela superfície interna do catéter pode ocorrer por dois mecanismos principais, que seria a manipulação inadequada do canhão do catéter, também chamado de UB. E o outro seria a contaminação de soluções de infusão, por manipulação direta da substância administrada durante o processo de fabricação industrial. Não, os principais industrial da solução, que neste caso terá catéter endêmico. A fonte de contaminação dos catéteres periféricos, que são os principais agentes, que eles são muito conhecidos como Staphylococcus coagulase, o negativo, e a Staphylococcus aureus, nos catéteres venosos centrais. Além desses agentes citados, temos o enterobactérias e a microbactérias e os fungos, que são esses causadores pela contaminação dos catéteres periféricos. Pode passar, professora.
o local de inserção que eles são, o local de inserção dos catéteres venosos centrais pode ser de ser importante fator de risco. Peraí. O local de inserção dos catéteres venosos centrais pode ser importante fator de risco para o desenvolvimento de infecções das correntes sanguíneas. Pode passar, professor. A nossa justificativa do nosso trabalho foi que, nessa perspectiva, justifica-se que, os profissionais de enfermagem fazem-nos observar que o paciente, estando em momento crítico e de fragilidade e insegurança, e que necessita de respeito, conforto e bem-estar. Pode passar, professor. Não, peraí. Volta, meu Deus. O catéter venoso central é um procedimento de altamente invasivo, utilizando em pacientes críticos que requerem uma assistência aos pacientes portadores de tal dispositivos, promovendo uma maior segurança e reduzindo o custo de possíveis internações prolongadas devido a essas infecções relacionadas à assistência à saúde. Pode passar, professor. A nossa pergunta norteadora foi quais são as principais indicações para o uso do catéter venoso central? Aí a nossa hipótese foi que nesse universo tem-se como uma hipótese que são indicados para a infusão de líquidos, e de eletrídeos, transfusões e coletas de sangue. Pacientes sem condições reais de acesso por venoclise periférica, que, como muito não sabe, a venoclise periférica é um método utilizado para infundir grande volume de líquido dentro da veia. Pode passar, professor. Olá, boa noite. Eu me chamo João Anderson. Vou dar continuidade ao nosso trabalho de conclusão do curso. Vou falar sobre os objetivos. Descrever os cuidados da inserção do catéter venoso central, que vai até a identificação, a higienização das mãos antes e depois da inserção do catéter. E também tem outros cuidados, que a troca dos equipos depois da medicação a cada 72 horas, tem a troca do equipo, após a administração do hemocomponentes de transfusão, a cada transfusão. Troca do equipo da administração de plaquetas a cada final da infusão. A heparinizar via do catéter que não estejam em uso. Objetivos específicos, que é escrever as possíveis complicações. E as possíveis complicações identificadas foram oclusão, flebites, dor, rubor, calor, tem edemas, infecção local, ruptura, embolização, dificuldades de remoção do catéter. Muitas dessas complicações foram atribuídas a uma técnica asséptica e manipulação do dispositivo inadequados. Metodologia: a biblioteca virtual, a Lilacs e a Cielo. Biblioteca física: Biblioteca João Paulo II, da Faculdade Santa Emília de Rodar. Não. Pode passar, professora. Resultados de discussão. O catéter venoso central se torna necessário para manter o acesso venoso por longo tempo, recebendo manuseios para aspiração e administração de medicamentos.
Portanto, o cateter venoso central se torna necessário para manter um acesso venoso por mais tempo, mais prolongado, recebendo manuseios para aspiração e administração de medicamentos. Com avanços tecnológicos, contribuem para manter o acesso venoso vascular por tempo mais prolongado, com maior frequência de uso, proporcionando o aumento de infecção relacionados ao procedimento. O uso do cateter venoso central é importante fator predisponente para a infecção sanguínea e o aumento da mortalidade de pacientes. Sendo assim, as infecções hospitalares representam desafios na prática clínica pacientes críticos hospitalizados, assim como a prevenção e o controle dos procedimentos invasivos. Os catéteres venosos centrais são dispositivos indispensáveis para o tratamento e cuidar dos pacientes críticos e enfermos. No entanto, o uso deste dispositivo, cuja incidência depende do desenvolverem infecções locais ou sistêmicas, cuja incidência depende de aspectos como o tipo de catéter, a frequência de manipulação e os fatores relacionados às características do paciente. O uso do catéter é importante para apesar dos cuidados com a injeção do catéter e a saída, o controle diário do curativo e a avaliação dos cuidados com o acesso central são essenciais para a identificação dos sinais logísticos, assim que haja técnicas adequadas de manipulação dos catéteres e medidas de prevenção de infecção. O uso do dispositivo vascular assume uma repercussão associados aos desse dispositivo, além de outras medidas de prevenção, entre elas a escolha apropriada com a correta higienização das mãos antes e depois de manuseio do catéter, a técnica de asepsia para a injeção e a antisepsia da pele com cloroxidina, que são de suma importância para a prevenção das infecções. Portanto, o papel do enfermeiro é de extrema importância para a prevenção e controle dessas infecções hospitalares, partindo de todos os processos, promovendo maior segurança e reduzindo os riscos e internações prolongadas, contribuindo com medidas específicas para que não ocorra disseminação de infecção. Pode passar, professora. A conclusão, sendo que isso aqui eu já comentei, visando, vou falar de novo. O enfermeiro é um profissional responsável por acompanhar o médico desde a escolha até a implantação do catéter, sendo de competência da equipe de enfermagem avaliar a manutenção desse dispositivo, visando sempre o bem-estar do cliente, a fim de contribuir para a promoção de um cuidado mais seguro. Também, nos cuidados, tem a questão do curativo feito com gases nas suas primeiras 24 horas da injeção do catéter, e logo após, das 24 horas, é trocado o curativo, feita a higienização toda do local do catéter, da injeção, e colocado o curativo tipo filme, transparente. Pode passar, professora. Vamos para os nossos agradecimentos. Primeiramente, agradecemos a Deus, que em sua infinita sabedoria, colocou forças em nossos corações para vencer todos os obstáculos e dificuldades enfrentadas durante a nossa graduação, dando-nos serenidades e forças para continuar. A fé no Senhor, sem dúvidas, nos ajudou a lutar até o fim. Agradecemos a nossos pais
por todo o incentivo e por entenderem momentos de estresse. Os nossos colegas de sala, muito obrigado pela ajuda e por ajuda em vários momentos de dificuldade. Muitíssimo obrigado a todos os nossos mestres pela paciência e dedicação para conosco, pelos puxões de orelhas necessários, pelos carinhos, apoios, incentivo e, em especial, a nossa orientadora, Clênia Batista, e a co-orientadora, Alana Gomes, pelo empenho, paciência e credibilidade. Enfim, nossa eterna gratidão. Pode passar, professora. Nossas referências bibliográficas estão todas aí. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado.